Muita calma nessa alma. Hoje é o nosso primeiro vídeo da série O que a Bíblia diz sobre, e você pode participar junto com a gente. Pode mandar a sua dúvida, o que você quer saber em relação ao que a Bíblia diz para o e-mail muitacalmanessaalma@outlook.com e a gente vai estar gravando os vídeos e respondendo as dúvidas de vocês, ok? Mas antes de começarmos esse vídeo, antes de falarmos sobre o tema principal, eu queria também falar sobre uma coisa muito importante. Você já se tocou hoje? Você mulher que está me vendo agora, você já se tocou hoje? O câncer de mama é uma doença que atinge milhares de mulheres ao redor do mundo todo e muitas delas têm morrido lutando contra essa doença. Nós temos a chance de fazer a diferença, mas precisamos cuidar do nosso corpo. Você já se tocou hoje? Faça isso, cuide-se. O autoexame, o diagnóstico precoce da doença é uma ferramenta para que ela seja controlada, para que ela seja curada na tua vida. Então, faça o autoexame, cuide do teu corpo, veja se tem alguma coisa errada com ele, se você está sentindo alguma dor. Na internet, em vários sites, tem os principais sintomas da doença, você pode procurar, você pode pesquisar. Se toque, se autoexamine. Sabe por quê? Porque a prevenção é o melhor remédio. E agora, vamos lá, vem comigo saber o que a Bíblia diz sobre a TPM. Eu quis trazer esse vídeo justamente no outubro, né, que é o Outubro Rosa. O blog Muita Calma Nessa Alma apoia o Outubro Rosa. Vocês viram aqui a minha fitinha linda, foi a minha mãe que fez pra mim, tá? Então, gente, por que falar sobre TPM? Porque TPM também é um problema físico, né, que abrange, que acomete tantas mulheres, e por isso que eu quis trazer pra gente conversar, falar um pouquinho sobre isso. Então vamos saber o que é TPM. A TPM é a tensão pré-menstrual, abrange vários sintomas físicos e psicológicos que podem se manifestar ao longo do ciclo menstrual. É comum as mulheres que têm TPM, que sofrem de TPM, elas se tornarem agressivas, briguentas, zangadas e irritadiças. Mas o que a Bíblia diz sobre isso, Edinara? A Bíblia diz, lá em Provérbios, no capítulo 21 e no versículo 19, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Gente, é sério isso. A Bíblia está dizendo. Tá? Lá em Eclesiastes, no capítulo 7 e no versículo 9, a Bíblia diz: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Então, quando a mulher ela tá de TPM, ela fica irritada, ela fica nervosa, ela fica braba, mas a Bíblia nos diz que a gente não deve deixar essa ira entrar no nosso coração, porque a ira abrange, ela está no íntimo dos tolos. Lá em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 6, a Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu sofria muito de TPM, eu ficava muito ansiosa com as coisas, minha mãe sabe disso, eu sempre precisei ouvir dela: filha, vai dar tudo certo. Mas eu aprendi a entregar tudo nas mãos do meu Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que nenhuma folha de uma árvore cai se não for pela permissão de Deus. E eu levo isso muito a sério. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo quando eu vejo uma folha caindo no chão. Então, o nosso Deus, nós somos falhos. Ele poderia não nos dar a chance de acordar hoje, mas ele fez isso, ele nos ama de todo o coração. Então, nós podemos, através da oração, e nós podemos dar graças por tudo, por todas as lutas, por todas as adversidades. Nós podemos dar graça pelo nosso dia chuvoso, pelo nosso dia quente, com o sol. Nós devemos dar graças, porque ele podia simplesmente ter decidido que nós não acordaríamos nesse dia, mas nós estamos aqui, ele nos permitiu estar aqui, então nós devemos dar graças a ele.
Então, por isso que a Bíblia diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. De acordo com estudos médicos, pessoal, apenas 10% da população feminina que menstrua não sofre de nenhum sintoma da TPM. Os outros 90%, pessoal, é muita gente. É muita gente. São 90% das mulheres que menstruam, elas lidam com sintomas, tá? Que diferem em grau e intensidade. Mas 90% da população feminina que menstrua sofre com sintomas da TPM, tá? Eles diferem em grau e intensidade. Então, algumas mulheres, por exemplo, sentem mais cólica, outras não, outras sentem mais ansiedade, outras não. É isso que difere, mas 90% tem sintomas da TPM. Seria mesmo preferível viver sozinho, com fome, sede e no meio de um deserto, a viver com uma mulher que apresenta essas características? Alguns maridos acreditam que sim. E aí? Será que o seu marido não está preferindo viver no deserto, com fome e com sede, a viver com você que está de TPM? Pensa bem. Menina que está me assistindo agora, que tem TPM, será que a sua família não está preferindo viver num deserto, com fome e com sede, a estar com você quando você está na TPM? O que a Bíblia diz de novo? Em Provérbios, no capítulo 12 e no versículo 4, diz assim: a mulher exemplar é a coroa do seu marido. A menina exemplar é a coroa da sua família, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Imaginem só, será que nós, eu me coloco agora, será que nós não estamos sendo como câncer nos ossos das nossas famílias por causa da TPM? Em Provérbios, no capítulo 19 e no versículo 13, o filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Imaginem o quanto incomoda uma goteira constante. E agora está falando das duas coisas, está falando do filho, está falando da esposa. Então você, filha, você não está sendo irritante demais com a sua família por causa de um problema psicológico seu, por causa de um problema fisiológico seu? Você, esposa, não está sendo como uma goteira que não para de gotejar com a sua família, com os seus filhos também? Em Provérbios, no capítulo 21 e no versículo 9, diz: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Imaginem só, ficar no canto, no telhado, do que dividir a casa com uma mulher briguenta. Em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 15, diz: a esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Eu sei que em muitas cidades hoje está chovendo, porque eu vou gravar esse vídeo e vou soltar ele no mesmo dia. Vocês vão estar vendo ele com poucas horas de diferença do que eu vou estar gravando. Então eu sei que hoje em muitas cidades está chovendo. E eu sei, eu tenho noção, porque aqui nesse quarto, aqui do lado, ó, tem uma calha. E à noite, aquilo fica pingando. E isso é muito irritante, gente. Eu tenho vontade de dormir em outro lugar. Não tenho vontade de ficar aqui no quarto porque é muito irritante, não dá. Então, em Provérbios, a Bíblia tá dizendo que a esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Agora eu quero te dizer uma coisa muito séria. Se você sofre de sintomas intensos de TPM, entenda que se trata de um problema fisiológico, isso eu já falei antes. Ou seja, são alterações que atrapalham o normal funcionamento dos órgãos do nosso corpo, tá? E esses sintomas, gente, eles devem ser tratados por um médico. A TPM severa pode causar problemas extremamente sérios, como abuso dos filhos ou abuso dos pais, né? A mãe com os filhos ou a filha com os pais.
pode causar conflitos conjugais ou conflitos com os pais. A menina, quando está de TPM, começa a arranjar muito conflito com o pai e com a mãe. A esposa, quando está de TPM, começa a arranjar muito conflito com o esposo. Pode acontecer em divórcio, pessoal. Pode acontecer a depressão. E por último, e muito triste, gente, a TPM já levou até mulheres a cometerem o suicídio. Então esse assunto é muito sério, não é brincadeira. Não é com chocolate que a gente trata a TPM, a gente trata a TPM indo no médico, tá? É um problema muito sério. E imaginem só, é um problema tão sério que já levou ao suicídio e que 90% da população feminina tem isso. Então é realmente sério. Abram os olhos. TPM é uma coisa que tem que se tratar com um médico, não é com chocolate, tá? Procure um médico que possa ajudar você a cuidar do seu corpo, o templo do Espírito Santo, o templo do Senhor. Porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 16, está escrito que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles terão o meu povo. Então, se cuide. Como eu disse antes, faça o autoexame, cuide do seu corpo, veja se tem alguma coisa errada com o seu corpo e vá ao médico, vá ao médico por causa de algum sintoma que você teve nos teus seios, que pode ser um câncer talvez, pode não ser, eu espero que não seja, que Deus abençoe a tua vida, que você não tenha nenhum problema, mas se você tiver, se você tem algum desses sintomas da TPM, se você vê que isso está prejudicando a tua vida, se você vê que isso está prejudicando a tua família, procure um médico e se cuide. Por quê? Porque é muito importante a gente cuidar do templo do Espírito Santo. Isso já diz. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele precisa ser cuidado. Como eu falei antes, Deus nos permitiu estar vivos hoje. Então cuide do que Ele te deu, porque é muito precioso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha aqui, se inscreve no canal para você ter os vídeos em primeira mão. E eu deixo aqui um beijo